pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho do Manaus Chess Open. Ainda não é o vídeo e aí deu norma, por enquanto só algumas considerações genéricas do evento, tá? Então eu vou ver aqui com vocês a lista. A lista inicial do evento, ela já chamava muita atenção, né? Muitos jogadores com título de grande mestre, né? E o rating também bom, né? A gente tem aqui 14 jogadores, né? Nessa faixa de 2.380 para cima, né? Então isso ajuda bastante para o pessoal que está buscando as normas, né? De grande mestre. E para norma de MI, né? Pelo menos aqui 2.200, né? Então nessa faixa aí, na verdade 2.230 a média, né? Mas aqui os 2.200 já começa a ajudar fortemente aí, né? Bom, em relação às maneiras, né, para conseguir a norma, né? Precisa das bandeiras, precisa dos titulados, né? Então, em relação a estrangeiros, a gente tem 14 estrangeiros, tá aparecendo aí para vocês, tá, né? 14 estrangeiros. E para a norma de MI, a gente tem 18, né, que colaboram para isso, então é muito bom. E para GM, 12, né? Então, uma quantidade aí bem interessante, né? E em relação aos title holders, né, que são jogadores com mestre feed para cima, a gente tem 30, né? Lembrando que o candidato a mestre ele não soma aqui a efeito do critério, beleza? Então os números ajudam bastante, tá? O evento ele cumpre os requisitos, né? O árbitro principal é internacional, o ritmo 90 mais 30, no mínimo 9 rodadas no suíço, né? Então assim todos os critérios estão sendo atingidos aqui. Se a gente for ver, ainda for mais rigoroso, né, em relação à programação, né, a gente pode ter no máximo 3 rodadas duplas, desculpa. Então a gente tem 2 dias apenas com rodada dupla, tá? Então ainda teria mais um dia que poderia ser duplo, estaria dentro da programação ainda, né, dentro dos critérios, beleza? Então isso aqui é um panorama, o evento cumpre legal os requisitos, né? E vamos ver um pouco a classificação. E eu vou clicar em alguns jogadores e a gente vê se ainda tem chances, tá? Bom, em relação à norma de GM, né, a gente tem aqui um atleta que chama atenção, que é o Matias. E eu vou clicar nos jogadores e a gente vai verificar quem tem uma mínima chance ou não, tá? Eu ainda não vou entrar com a conta, vou só passar por cima, tá? O Matias está fazendo um torneio bacana, então ele jogou com 3 GMs, né? Que é um dos critérios. Ele precisaria jogar com mais 2 jogadores title holders, que é o MF, MI e tudo mais, né? Não precisa mais jogar com GM. Em relação à bandeira, também tá legal, ele jogou com 3 bandeiras, tá? Então ele já cumpriu aqui os requisitos. Então ele jogou com brasileiros, com Uruguai e com Paraguai. Cumpriu aqui a questão das 3 bandeiras. Ele não precisa mais se preocupar com bandeira, só precisaria perguntar do título. Porém, ele na primeira rodada ele ganhou de WO, tá? O WO ele impede o jogador a cumprir a questão dos 9 jogos, né? Como o torneio ele é certinho 9 rodadas, o jogador aqui já não tem mais chance por causa disso, tá? Tá fazendo um bom torneio, a performance ainda tá baixa, né? Eu não lembro agora se o WO aqui, o quanto que ele influencia, né? Na questão do cálculo da performance, mas batendo o olho aqui nos jogadores, está com uma média bacana, mas foi o WO já elimina todas as chances aqui do Matias, tá? O Matias também é um cara muito bacana. Conheci, falei pouco com ele, né? Mas ele já participou de um evento meu. É um cara bem bacana, né? Então fica aí a chance do Matias que não deu certo, né? Deixa eu voltar aqui para a classificação. Um outro jogador que está indo muito bem é o Molina, né? Vamos ver as chances do Molina. O Molina jogou com 1, 2, 3 GMs, então já cumpriu o critério, e já tem os 5 title holders, então ele cumpriu a questão dos title holders. Em relação à bandeira, o Molina jogou com 5 brasileiros, ele está no máximo de brasileiro, tá? Então ele jogou com 2 bandeiras, já cumpriu a questão das bandeiras, só que tem um problema, ele pode jogar no máximo 5 brasileiros, então ele precisa que nas 2 últimas obrigatoriamente ele seja emparcerado com 2 estrangeiros, tá?
Também ainda não vou verificar quem seriam os estrangeiros que ele poderia pegar, mas ele pode pegar estrangeiro, inclusive estrangeiro sem título, tá? Ele não precisa mais de jogador titulado. E as condições estão boas para ele porque esse jogador da primeira rodada vai subir para 2.200, né? Então, provavelmente aqui ele já está com os 2.600 de performance, tá? Então ele precisa encaixar um bom resultado agora no restante do torneio. Ele já tem 5. Imagino que uma norma deve sair com 7 pontos, alguma coisa assim. Então ele teria que fazer 2 pontos nas últimas 3 rodadas. Então tá com condições boas, tá, para isso. Então a gente está falando de uma vitória e 2 empates, né? O que ficou complicado aqui para o Molina é que ele precisa obrigatoriamente enfrentar estrangeiros, tá? Não que isso seja impossível, né? Que a gente tem um número de estrangeiros bacana, né? Tem 3 aqui e tem mais uns 4 aqui que eventualmente pode ser emparcerado com o Molina, tá? Mas ficou um pouquinho complicado essa questão das bandeiras, né? O Matias, chances dobradas, né? Por causa de ser, ele tá buscando MI e GM ao mesmo tempo, né? No caso do Matias, ele já jogou com 6 brasileiros, tá? E no máximo 5 que pode jogar. Então o Matias já não tem mais chances matemáticas de norma, tá? Fez um torneio muito bom, está fazendo, né? Um torneio muito bom. Enfrentou 4 GMs, venceu um dos GMs, né? Tá fazendo uma performance aí, também uma performance já de MI. Talvez eu esteja até beirando a performance de GM, tá? Porque o rate da Andrea sobe para 2.200, né? No ajuste. Então ele tá com uma média muito boa. 2.200 por nada, mais uns 20, né? Aí uns 2.500 de performance, alguma coisa assim, tá? Ótimo torneio do Matias, mas já não tem mais chances matemáticas para a norma. Lucas Aguiar, vamos ver. Lucas Aguiar jogou com 3 MIs, então tá disputando a norma de MI, e jogou com 2 GMs. Então ele precisaria jogar com um terceiro GM para deixar viva a questão da possibilidade de norma de GM, tá? Em relação aos países, ele jogou com 2, 3, 4 brasileiros, né? Ele tem mais 2 rodadas pela frente, então ele pode jogar com no máximo mais um brasileiro. Então tá bacana aqui as chances do Lucas, né? Já jogou com 3 estrangeiros, então se ele enfrentar um quarto estrangeiro na próxima rodada, ele já cumpre todos os requisitos, tá? Então ele tem title holder, tem número de MI, tem bandeiras e tudo mais, tá? A performance dele está com quase 2.450, então com o ajuste aqui já dá os 2.450, então ele está fazendo um torneio a nível de MI, né? Beleza? Vamos voltar aqui para o próximo. Então, por enquanto, a gente tem o Molina, que tem que contar um pouquinho aí com a questão de pegar estrangeiros, né? O Lucas. Vamos ver o Natan. E o Natan... Ih, minha internet não está trabalhando muito bem. O Natan já jogou com 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros, então pegou o máximo de brasileiro. Porém, o Natan, ele não jogou com nenhum GM, né? E ele não tem mais chances matemáticas de enfrentar 3 GMs. Faltam 2 partidas. Vamos ver aqui, Natan. O do Silvio eu já tinha visto, tá fazendo um torneio bacana, mas eu tinha visto. E agora aqui, né, vamos tentar mais alguma norma de MI, né? Vamos ver se alguém tem chance. O Vitor Gabriel venceu o Fear, né? Boa partida. Tá jogando com o terceiro GM. Tem 4 title holders, faltaria mais um em 2 rodadas, então tá dentro do possível. E jogou com 3, 5 brasileiros, jogou com o máximo de brasileiro. Então ele precisa jogar com mais um titulado e 2 estrangeiros obrigatoriamente na última, tá? Para ele poder estar disputando aí a norma de MI e também a norma de GM, né? Na verdade, ele está cumprindo requisito para as duas, tá? A performance dele está baixa, então eu acho que o rating médio dele dificilmente daria, né? Ele tem jogadores abaixo de 2.000 aqui. Mas existe uma chance remota dele conseguir ter média para MI, né? Então fica uma chancezinha aí, ganhar do Fear, né? De repente, fazer uma norma de MI vai ser muito bom. O Pirola, ele jogou com 1, 2, 3 titulados. Teria que jogar as 2 últimas rodadas com titulado para cumprir o requisito. E para a norma de MI, ele precisa enfrentar no mínimo mais um MI,
e para a norma de GM, mas no mínimo um GM também. Em relação a bandeiras, 1, 2, 3, tá bacana de bandeira. Como ele tem que jogar com no máximo 5 brasileiros, ele ainda pode ser emparcerado com um brasileiro que ainda está dentro, tá? A performance está baixa também, então provavelmente é um ajuste aqui nesse jogador para 2050. E aí, forçando bastante a barra aqui, jogando com Neuris, né, jogando com o Bachmann, alguma coisa assim, pode ser que a média consiga alcançar os 2.230, né? Não tenho certeza. De novo, eu não vou fazer muita conta nesse vídeo. A intenção é mais dar uma pincelada, né? Bom, por último aqui, deixa eu ver se tem a média de rating do pessoal aqui. 11.294. O Ayman tá com uma média boa. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Ayman e o Suan, né, que estão com as médias legais aqui. Vou finalizar com o Ayman, tá? De São Paulo. Ele jogou com 2, 4, 5 title holders, tem 3 GMs, então cumpriu o requisito para a norma de GM e DGM. Mas temos um problema crônico aqui, né? Ele jogou com 2 jogadores sem rating, né? Incrível isso, né? Ele pegou, na verdade, ele pegou esse jogador Rian aqui em alta, né? Porque ele ganhou a primeira partida, empata com o grande mestre e pega um jogador sem rate, né? Então, complicou aqui para o Ayman, não tem mais chances, tá? Um dos jogadores a gente pode subir para 2050, mas o outro, a efeito de norma, eu acredito que eu preciso ver a regra certinho. Nossa, fazia muito tempo que eu não via isso, mas eu acredito que a FIDE considera como 1.400, alguma coisa assim. Então, sem condições, né? Fica praticamente, quer dizer, fica impossível, né? A não ser que estivesse jogando com Cal, 5 jogadores na faixa de 2.800, para equilibrar uma média tão absurda assim, né? Então, o Ayman também não tem chances. Beleza, pessoal? Então era isso. Por enquanto, só uma pincelada. Então, a gente tem de torcida aqui, né? Que ainda tem umas chances, né? Molina, falei do Aguiar. O Vitor e o Claudio Honor, chances remotas, né? Mas tem um pouquinho de chance aí também. E vamos acompanhar, né? Esse evento poderia ter um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, tá? Se tivesse um pouco mais de estrangeiros, né? Porque a gente viu que a maioria dos jogadores ali eles estão esperando, né, cair com estrangeiros. Então ele precisa das últimas duas enfrentar 2 estrangeiros ou enfrentar no mínimo mais um estrangeiro, né? Então é uma dificuldade aí que bate um pouco com a questão da sorte, né? O emparceramento tem que encaixar e tudo mais, né? Então eu cheguei já em vídeos anteriores falar sobre a regra dos 20 estrangeiros, né? Então o que é só para encaixar o contexto aqui com vocês, né? Os 20 estrangeiros, eles precisam ser jogadores com rating feed, né? Se eu não me engano, aqui todos têm rating feed. Cadê o último aqui? Todos têm, né? Todos os jogadores estrangeiros têm rating feed, tá? Isso não seria problema. E desses 20 estrangeiros, né? 10 precisariam ter o título máximo, que é GM e MI, né? Então a gente tem aqui 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 9, né? Então, a gente tinha calculado 14, né? Então, precisaria incluir mais 6 jogadores, e desses 6 jogadores, um deles, pelo menos, teria que ser WMI ou a mais, tá? Porque daí o que acontece? Baseado nisso, um jogador que nem o Molina, que precisa, em teoria, jogar com mais 2 estrangeiros, né? Se o evento tem 20 estrangeiros, sendo 10 MIGMs, ele quebra esse requisito. Ele poderia jogar com vários brasileiros aqui. No caso de... Ele poderia jogar com 7 brasileiros, né? E ele estaria cumprindo o requisito que é uma norma aí pela FIDE, né? Pelo handbook da FIDE, né? Então, assim, o Molina pode conseguir uma norma, né? A efeito matemático. A gente vai calcular isso nos próximos dias, a partir do momento que o torneio avança, né? Mas ele pode ficar sem a norma porque não tem um número de estrangeiros suficiente, tá? Imagino que a organização tenha conhecimento disso, né?
Eles estão aí com árbitros muito experientes, tem o Elcio, o Kaiser, o Davalos, o Mauro também está lá, né? Então, eles têm ciência disso, né? Mas é claro que a dificuldade, né, de contatar as pessoas, negociar data, compromissos e tudo mais, não alcançou, né, esse número aí. Beleza, pessoal? Então é isso, o vídeo um pouquinho das condições para a norma, né? Pretendo gravar amanhã também um videozinho, a depender de como que vai ser o emparceramento da 8ª rodada. E aí eu comento mais sobre as chances aí dos Brazucas. Beleza? Pessoal, finalizando aqui. Tchau, tchau.